Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Mais uma vitória do Mengão, né? Lembrando aí que você tem que conferir aí se tá a notificação acionada, porque o YouTube não tá notificando muita gente, então confere aí se tá acionada, compartilhe os vídeos, torne-se membro do clube do canal aí do Paparazzo Rubro-Negro, né? Que você já vai lá pegar o link, vai também pro Telegram, vai ter o nosso grupo lá de bate-papo, a gente vai conversar, vai combinar várias coisas, tem algumas vantagens, alguns vídeos que eu mando lá pra galera. Fora isso, lá no Telegram a gente faz um sorteio todo início de mês, sempre produtos aí personalizados, autografados. Esse mês foram 3 camisas personalizadas e autografadas, então torne-se membro aí do Clube do Paparazzo e você ajuda a gente e ainda tem várias coisas bacanas aí pra vocês. Bem, vamos falar de notícia, muita coisa aí pra gente falar. A gente já começa desmentindo a situação aí do Jorge Jesus, né, que ele tinha falado com relação ao amigo dele. Eu fiquei até muito emocionado ontem. Ele fez então a postagem explicando, né, que o amigo realmente teve um problema lá, mas ainda está vivo. Bem, vamos falar sobre situações aí envolvendo o jogo do Flamengo, né, porque o Arrascaeta chegou ao 20º gol em 60 jogos pelo Flamengo. Olha só, os números dele, 23 assistências, 20 gols em 60 jogos, e o cara não é atacante. Os números do Arrascaeta são impressionantes. E eu falava ontem, inclusive, ele sempre tira um coelho da cartola. É impressionante. Por mais que ele às vezes não esteja bem na partida, ele tira um coelho da cartola. E outro que, após a vitória de ontem, mesmo ele não tendo jogado, ele fez uma brincadeira nas redes sociais, foi o Gabigol. Segue tudo normal no Rio de Janeiro. Aí colocou 2 coraçõezinhos rubro-negros, né? Mais 3 pontos. Ou seja, ele sempre brincando com a situação aí do Mengão quando o Flamengo ganha. A gente vai falar sobre questão aí de televisão, se tem ou não que vai passar na Globo, Carioca, finais e tudo mais. A gente tem tudo aqui apurado já para falar para você, porque a verdade é que só houve um acordo. Mas a gente vai explicar para você o que está acontecendo. A transmissão de ontem, Flamengo e Portuguesa, a gente está aqui com todos os números, bateu muitos recordes, deixou o pessoal lá meio irritado, porque teve o acordo para passar na Flá TV, no Facebook do Flamengo e na plataforma deles lá na Globo.com, né? E aí, a transmissão do Flamengo, olha só, eu tô com os números aqui, bateu simultâneo, tá? YouTube apenas, 986 mil pessoas. Eles ganharam 85 mil inscritos durante a transmissão, isso a Flá TV. Impressões 7 milhões e 300, ou seja, 7,3 milhões de pessoas ali, clicando, passando por ali, altíssimo, recorde. Facebook, impressões 4,95, 5 milhões de impressões. Picos simultâneos, 337 milhões, ou seja, 1,3 milhões, na verdade, né, somando o Facebook e a Flá TV, ou seja, o Flamengo batendo recordes aí absurdos, né? E lembrando que teve um torcedor, inclusive aqui no canal, que falou o seguinte: Papa, só na minha casa eram 15 pessoas assistindo na mesma TV. Então isso não quer dizer que são 1,3 milhões. Com certeza a gente está falando aí de no mínimo 6 milhões de pessoas, tá? Ainda é pouco para o universo Flamengo de 45 milhões de torcedores, que eu acredito que já aumentou. E aí o seguinte, o Vinícius Paiva postou lá no Twitter, né, uma fonte aí considerada importante, ele colocou o seguinte: Flamengo 2, Portuguesa 1, Flamengo no YouTube. Isso no momento que estava rolando a partida, tá? Na hora da virada lá que estava rolando a partida. 940 mil pessoas no YouTube, Flá TV, 332 mil no Facebook, 287 mil no Globoesporte.com. Isso ele postou na hora lá, para vocês terem uma ideia. Então, a gente está falando aí de 4 a 5 vezes menos pessoas assistindo, somando Facebook e YouTube, 4 a 5 pessoas menos, né, 5 vezes menos assistindo a Globo. Também estava travando muito, né? O pessoal falou que estava travando muito.
mas o torcedor do Flamengo mostrando que ele quer assistir o que vem do Mengão, né? Que ele vai assistir, ele vai dar moral para quem ele quiser. Então o torcedor do Flamengo fez essa escolha pela Flá TV e acabou fazendo a Flá TV bater esses recordes aí incríveis. Vamos falar então um pouco aqui dos números que o Euclides Flá postou no Twitter, que eu achei super interessante aqui, ó. Ele falou o seguinte, que a Flá TV se tornou o primeiro canal mundial de esportes a reunir o maior número de pessoas assistindo simultaneamente, tá? As 987 mil pessoas. Lembrando que se fosse Libertadores eram 5 milhões. Se fosse um jogo decisivo, 6, 7 milhões. Isso porque era um jogo Flamengo e Portuguesa Taça Rio, um jogo morno, sem torcida, né? E aí aquela questão que é histórica também do número de visualizações acima de 7 milhões. O vídeo no YouTube com o maior número de espectadores, tá, simultâneos, é da ação do pulo do austríaco Felix Baumgartner, paraquedista que pulou da estratosfera. Além dele, ainda há uma transmissão do lançamento do Falcon Heavy, que bateu a marca de 2,3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Alguém tem dúvida que a gente vai bater isso na próxima transmissão? Eu não tenho a menor dúvida. Papa, é verdade que a Globo fechou com o Flamengo, vai passar as finais? Gente, o acordo do Flamengo com a Globo foi por causa do problema geral que está acontecendo. O Flamengo fechou com a Globo, os dois chegaram a um entendimento para eles transmitirem em streaming pela internet 2 jogos. Tem o próximo jogo ainda contra o Bangu, tá? E aí eu perguntei ao vice-presidente de marketing, Gustavo Oliveira, o Flamengo vai fechar alguma coisa para as finais? Já tem alguma coisa fechada com a Rede Globo? Não houve negociação para isso. Foi uma coisa à parte, por causa do problema do momento que está acontecendo. Mas tem alguma chance de fechar ainda nesse Carioca para termos transmissão em TV aberta na Globo? Ele falou que negociação pode acontecer de uma hora para outra, mas que não tem nada fechado e que eles acreditam que para esse ano ainda é muito difícil fechar alguma coisa. Pode fechar um novo acordo para online, para streaming dos jogos das finais? Pode ser que consiga fechar novamente para os torcedores acompanharem pela Flá TV e pelo Globo.com? Pode ser. Isso aí pode ser. Tá? Então pode ser que aconteça a transmissão sim online. De forma normal, pela TV, a negociação está emperrada. O Flamengo não aceita os valores deles e eles não oferecem mais. Então, não tem negócio fechado com relação à transmissão pela TV, pela Globo, tá certo? Apenas essa transmissão que houve o acordo por 2 jogos, que pode ser ampliado, tá? Esse acordo pode ser ampliado, porém, é transmissão online, streaming, é uma coisa que o Flamengo está feliz em fazer e está dando certo. Tá certo? Então, essa é a situação que a gente tem para passar para vocês. Bem, vamos falar aqui agora então sobre mercado da bola. Antes de falar do mercado da bola, eu vou falar do Pablo Mari. Rapaz, ele deu uma declaração fantástica. Ele que está no Arsenal e que me deu saudade só de ver os últimos jogos dele, ele fazendo aqueles lançamentos perfeitos. Cara, impressionante. O cara joga muita bola. Foi um achado do Flamengo, o Pablo Mari, que infelizmente durou pouco por aqui. E ele deu uma entrevista falando, abrindo o coração, dizendo que foi muito feliz no Flamengo e que o Flamengo proporcionou coisas para ele que ele nunca tinha vivido, conquistar títulos, né? Ele falando da importância que o Flamengo teve na vida dele, conquistar títulos, e lembrou que tinham amigos com ele na final, lá em Lima, que quando sai o primeiro gol, ele ouviu a torcida toda, e no segundo gol ele não ouviu ninguém. Ele achou estranho que ele não ouviu ninguém. Aí ele perguntou para o amigo dele que estava lá, e o amigo falou para ele, como que você queria que as pessoas cantassem após o segundo gol, se estava todo mundo chorando? Isso ele contando a emoção, né, a maior emoção da vida dele, foi o título da Copa Libertadores, né, o primeiro título internacional do Pablo Mari, jogando futebol. Então, o Pablo lembrando do Flamengo aí, pensando no Mengão. Quem sabe, né, cara? Eu acho que é um cara que ainda joga bastante. Quem sabe depois desses anos aí, ganhando um dinheiro lá no Arsenal, ele não venha
fazer a gente feliz de novo. Cara, eu sinceramente acho que tem espaço pro Pablo Mari vir para cá, encerrar sua carreira aqui no Mengão, ser feliz aqui no Flamengo. Então falar do mercado da bola, porque o nosso querido lá, o canal Blog Ser Flamengo, né? Canal Ser Flamengo do Túlio Rodrigues, entrevistou de novo o Bruno Spindel, e o Bruno Spindel elogiou, né, o Rafinha Alcântara, o Renato Augusto, o Guga, tá? Falou sobre esses 3 nomes especulados aí pro Flamengo e tudo mais. Mas olha só o que ele falou: são grandes atletas, mas eu não gosto de falar se tem interesse nesse ou não, porque nessa postura é de se posicionar quando tem algo concreto. Isso acaba atrapalhando qualquer negociação, O que posso dizer é que hoje o foco é na renovação do Jorge Jesus. Não tem nada que esteja na frente dessa questão. Então ele já deixou claro que não vai falar sobre Renato Augusto, Rafinha Alcântara e Guga, porém, né, deixou claro que a prioridade no momento é a renovação do Jorge Jesus. A gente já tinha trazido para vocês aqui que não procede, né, que o Flamengo não está nem negociando, nem interessado nesse momento na contratação do Renato Augusto, e que Rafinha Alcântara ainda não é um momento de pensar no Rafinha Alcântara. Foi o que eles tinham passado pra gente, que não estava passando pela cabeça deles a contratação do Rafinha Alcântara nesse momento. Vamos falar aqui agora de coisa engraçada. O Marcos Braz ironizou, né, a declaração do presidente do Fluminense, falando o seguinte: se o Jorge, né, o caso o Jorge Jesus, chegasse a mais tempo no Brasil, teria ganho ainda mais títulos, né? Muito bem, o Marcos Braz, sempre defendendo o Mister, sempre defendendo os rubro-negros, sempre defendendo a nossa tradição, o nosso manto. Boa, Marquinhos, tamo junto. Galera, então é isso, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!